Vocês conhecem os sistemas de 4x4 da Volkswagen Audi? Nós vamos apresentar para vocês como eles funcionam, as diferenças entre dois principais sistemas, um criado a pedido da Audi, outro criado a pedido da Volkswagen, mas que ambas as marcas utilizam os dois, e vocês entenderem o porquê que os sistemas Volkswagen e Audi de 4x4 são mais inteligentes e nós sabemos dar manutenção aqui na Alvento. Então é o seguinte, pessoal, carros 4x4. A maior parte das pessoas entendem que carro 4x4 é um carro para poder enfrentar lama. Tem gente que acha que 4x4 só é útil no uso off-road. Quem já mora em países onde neva entende a seriedade e a importância de se ter um carro 4x4 por questões de segurança, e quem gosta de carros esportivos sabe de todos os benefícios que um carro 4x4 pode trazer, principalmente utilizando a tração como um dos fatores para a estabilidade do carro, né? Lá em 1980, a Audi criou um sistema de 4x4 integral que funciona 100% mecânico, ou seja, ele não depende de pressão hidráulica, ele não depende de nenhum comando elétrico, ele não depende de bomba, ele não depende de ABS, ele não depende de absolutamente nada. Mas você fala assim, poxa Luciano, mas eu tenho um Toyota Bandeirante 1940 que faz a mesma coisa. Não, o Toyota Bandeirante ou os carros off-road que a gente já conhece, eles têm uma alavanca onde você seleciona qual é a tração que você quer usar, 4x2, 4x4 e até uma reduzida, né? Utilizando uma engrenagem de redução para velocidades menores e maior torque aplicado na roda quando você tem um uso off-road pesado. No caso do sistema de tração que a Audi criou, o 4x4 Audi, que aí você vê os carros com aquele 4 bonito escrito na frente, né? Lá em 1980, a gente está falando de um diferencial que divide forças no carro de maneira 100% mecânica, balanceando essa força e, inclusive, quando não precisa da atuação dele, ele vai estar distribuindo, às vezes, em 70% para a dianteira, 30% para a traseira, e pode dividir esse balanço ao contrário, 70% para a traseira para 30% para a dianteira. Então ele faz isso de maneira mecânica, automática, sem nenhuma interferência da eletrônica. Quem conhece esse diferencial que se chama Torsen, e tem alguns vídeos dele na internet explicando o funcionamento, sabe do que eu estou falando, quem já guiou um carro como esse. Esse diferencial fez total diferença para o sucesso da Audi como um todo, como marca de carros premium. E lá nos anos 80, a Audi ganhou diversos títulos com o grupo B de Rally, através do Audi S14, que foi o primeiro Audi a utilizar o sistema de diferencial Torsen. Bom, por que eu estou falando de um sistema diferencial Torsen fabricado pela Audi, projetado pela Audi, mas tem uma Volkswagen Touareg atrás de mim? É porque, como a Audi faz parte do grupo Volkswagen, a Volkswagen utiliza os diferenciais Torsen em alguns projetos dela. E no caso dessa Touareg é exatamente o que a gente tem aqui. Vamos lá, dar uma olhada? Cheguei. Estamos aqui debaixo dessa Touareg VR6. Tá? Essa Touareg utiliza o mesmo motor que os Passat CCs e que algumas Cayenne. A Touareg é o SUV grande da Volkswagen baseado na plataforma da Cayenne e da Audi Q7. Esse carro utiliza uma transmissão Aisin, transmissão automática convencional, mas na saída da transmissão Aisin, o que vocês estão vendo aqui na frente de vocês é a caixa de transferência. Tá? A caixa de transferência é uma peça no meio do sistema de transmissão, ou do sistema de tração, se você preferir assim, que vai dividir força para o eixo traseiro e força para o eixo dianteiro. Então, se vocês olharem aqui, ó, nesse detalhe, vocês vão perceber que existe um semi-eixo levando força, rotação, energia lá para um diferencial na dianteira, ok? E ele vai dividir aqui, ó, força para o eixo traseiro e para a dianteira. O que tem aqui no meio, pessoal, é uma corrente, tá, dentro dessa caixa, e aqui dentro desse conjunto nós vamos achar o conjunto de engrenagens Torsen. Para vocês entenderem a diferença de velocidades entre a engrenagem que está ligada à corrente, que vai levar força para o eixo dianteiro, e a engrenagem que está ligada no cardan, que vai levar força para o eixo traseiro, essa diferença de velocidades vai fazer com que uma engrenagem toroidal, uma pequena engrenagem toroidal, faça forças laterais, apertando uma chapa que vai transferir força. Então, quanto menor a velocidade aqui, mais a toroidal se desloca para trás, mandando energia para o eixo traseiro.
E assim eu tenho 70-30. A partir do momento que essa velocidade passa a ser maior, ou seja, estou perdendo tração na dianteira, a toroidal vai deslocar no movimento contrário, porque as diferenças de velocidades farão ela se deslocar. E assim, quando ela se desloca no movimento contrário, ela pressiona uma outra chapa, aumentando a força transferida para a primeira engrenagem, mandando mais energia para o eixo dianteiro e menos para o eixo traseiro. Isso, somado aos diferenciais que a gente já conhece, faz com que essa tração ela possa ser 70% dianteira, 30% traseira, e num instante voltar-se a ser 30% traseira, 70% dianteira. Ela vai alternando as forças e assim ela mantém o carro estável andando em linha reta ou em curvas, somado aos diferenciais dianteiros e traseiros que permitem com que as quatro rodas tenham velocidades diferentes, mas mantenham o carro na trajetória. Soma isso lá da década de 80, que é mecânico, é super robusto, isso aqui não quebra, isso aqui suporta 1.500 cavalos. A gente tem diversos casos de carros preparados na internet utilizando esse tipo de diferencial. Você soma isso a todos os programas de estabilidade, ABS, controle de tração, e você vai ter um carro que literalmente vai andar sobre trilhos. Esse é hoje o sistema de tração mais antigo e que na verdade é mais interessante de se utilizar. Por quê? Não depende da escolha do usuário, ele faz a tração ser integral, ou seja, o tempo inteiro ela é 4x4, mas dividindo as forças de maneira adequada, sem arraste de pneus e sem a necessidade de eletrônica. Aliás, a eletrônica somada a ela só vai fazer com que ela fique cada vez mais segura e cada vez mais eficiente. Então, os sistemas 4x4 da Audi, o sistema 4 é conhecido por sua robustez, simplicidade e genialidade. Sistemas de diferenciais torcem. Acontece que esse sistema é um sistema caro de ser aplicado, em especial se você quiser colocar num veículo menor, mais leve, de passeio, e se você tiver um interesse no carro ser muito mais eficiente do ponto de vista do consumo de combustível. Por quê? Porque um carro traçado naturalmente está dividindo forças e ele nessa divisão de forças tem perdas mecânicas. Então você precisa de um carro muito mais potente para utilizar um sistema de 4x4. Haja visto alguns carros até japoneses que são 4x4, mas com motores de cilindrada baixa que têm desempenho muito aquém. Todo mundo reclama dos carros que são 1.6, 4x4 integrais, mesmo com sistemas que são um pouco mais eficientes. Então, quando você não tem um motor tão pesado, um motor tão potente, um carro tão pesado, o grupo Volkswagen não vai utilizar um sistema Torsen com 2 cardans, 2 diferenciais. O sistema Volkswagen vai colocar em carros de motor transversal um sistema muito mais inteligente de deslizamento limitado, acoplado a uma bomba. Esse sistema foi inventado por uma companhia chamada Haldex, a pedido da Volkswagen, para poder montar o primeiro carro de classe A3 com tração 4x4, o S3. E nós vamos mostrar ele naquela Tiguan ali. Já que o sistema Torsen era mais adequado para carrocerias mais pesadas e motores de potência maior, se eu queria colocar um sistema 4x4 por demanda que funcionasse apenas quando necessário num carro menor, a Volkswagen pediu para uma empresa chamada Haldex projetar um diferencial de deslizamento limitado que pudesse acoplar e desacoplar o eixo traseiro, o eixo de tração traseira. É esse sistema que nós vamos mostrar nessa Tiguan 2021, que é um sistema utilizado desde 1998 no Audi S3 e posteriormente foi utilizado no Golf R32, no Audi TT e em diversos carros 4x4 do grupo Volkswagen, como o Passat CC, o Passat 4Motion, o Golf 4Motion, a Tiguan, a Q3. Então tem vários carros que utilizam o sistema 4x4 Haldex no grupo Volkswagen Audi e inclusive alguns outros carros de outras montadoras, como o Land Rover e a Volvo, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Chega aí. Nesse caso aqui, a principal diferença entre esse sistema por demanda, como ele tem deslizamento limitado e discos, e aquele sistema Torsen que eu mostrei para vocês, é que nesse caso o carro ele pode ser somente 4x2. Através da eletrônica, ele vai ler o deslizamento dos pneus pelo módulo de ABS e com 10 a 15 graus de deslizamento, de escorregamento em um dos pneus, ele vai tomar a decisão de aplicar o eixo traseiro ou desaplicar o eixo traseiro. Então ele toma essa decisão em milissegundos por um cálculo matemático, já aplicando o eixo traseiro e transformando o carro em 4x4 no momento adequado, no momento de necessidade.
Quando não há essa necessidade, o carro anda apenas 4x2, sendo mais eficiente do ponto de vista energético, consumindo menos combustível do que um carro 4x4 integral 100% do tempo mecânico. O que tem aqui, pessoal, é um módulo acoplado ao diferencial traseiro, tá? Esse módulo toma algumas decisões através dos cálculos com o sistema de ABS e vai atuar em uma bomba hidráulica e um fluido específico aqui dentro, o fluido Haldex, que é um dos fluidos mais caros que existem no mundo, porque ele suporta até 80 bares de pressão para trabalhar o quê? Pressionando aqui, através de um pistão, discos de composite que vão acoplar e desacoplar o eixo traseiro. Tudo isso em questão de 15 milissegundos. Então, ocorreu qualquer escorregamento de qualquer uma das rodas, ou seja, diferença de velocidade. O ABS está captando essas informações, processando, o módulo Haldex percebe esse escorregamento e acopla para poder transformar o carro em 4x4. Então esse carro aqui ele passa a ser 100% dianteira até 50% traseira, 50% dianteira. Quando ele acopla aqui, o veículo vai dividir a força entre os dois eixos. E aí o diferencial e o ABS tomam as decisões de controle de estabilidade eletrônica para poder adequar as velocidades das rodas e o carro poder fazer a trajetória que o motorista, o condutor está pedindo. Tudo isso sem que o condutor saiba que está acontecendo. Isso acontece o tempo todo, em qualquer curva, em qualquer escorregamento, em qualquer aquaplanagem. O tempo inteiro que você está acelerando o carro ou na trajetória do carro, em plena aceleração ou até em desaceleração, ele vai acoplar para poder controlar a tração e a trajetória do carro. O grande barato disso aqui é que ele pode ser acoplado e desacoplado a ponto de você andar com o carro apenas em 4x2. Então é um sistema fácil de ser adaptado a uma plataforma que já é 4x2 e pode ser também ofertada em 4x4. Por isso que a gente vê Audis A3 tração dianteira e Audis A3 4, né? Sistema 4x4, só que aqui usando o Haldex. Por isso que a gente tem um Golf GTI, que é tração dianteira, e um Golf R, que é 4x4. É a mesma plataforma, é o mesmo veículo, mas aqui está utilizando 4x4. E aí você tem Tiguan sendo ofertados no mercado 4x2 e tem Tiguan sendo ofertados no mercado 4x4. Então é muito mais fácil da fábrica adequar o carro para andar em 4x4, porque ela adiciona um cardan e um diferencial com o sistema Haldex junto, e o próprio ABS faz todo esse cálculo. Então é um sistema fácil de ser implementado na linha. O grande barato disso tudo é que são sistemas que dependem de manutenção preventiva. O caso do Haldex, ele tem um fluido que, como eu falei para vocês, suporta altas pressões e, é óbvio, sofre com temperatura. A fábrica recomenda a troca desse fluido a cada 60 mil quilômetros. No caso dos diferenciais Thorsen, eles também possuem um fluido que tem que ser trocado. E junto a isso, trocar os fluidos dos diferenciais, o óleo do diferencial. Tudo isso sofre desgaste e tem que ser substituído para que você não tenha incomodações. Haldex costuma dar problema de formação de goma e borra. Essa goma entope os canais de pressão de óleo e o Haldex passa a não aplicar ou a não desaplicar da maneira adequada. No caso do Thorsen, as engrenagens têm uma grande durabilidade, porém lembre-se que tem uma corrente lá dentro, sofrendo com essa temperatura e desgaste ao longo do tempo. Então ali também é necessário a troca preventiva do fluido a cada 60 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, para que esse sistema esteja sempre limpo e funcionando de maneira adequada. Tá? Vou deixar uma foto para vocês aqui do diferencial Thorsen de uma Amarok. Olha só como é que ele fica cheio de borra de óleo, e esse tipo de borra vai fazer com que haja desgaste nas correntes e você pode até perder esse diferencial, porque óbvio vai ter desgaste mecânico até no engrenamento do próprio Thorsen. Esse tipo de informação de como executar, como fazer, como dar manutenção preventiva adequada, a gente já ensinou lá na Imersão VAG, que é a nossa comunidade de conteúdos técnicos Volkswagen Audi. Nós vamos ter vagas em breve para participar dela. Se você quer ter mais informações, dá uma olhada na descrição do vídeo, que lá vai ter um link para você se pré-inscrever para a nossa próxima turma. Valeu!